vocês, professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar de dinheiro virtual, moeda digital, beleza? Pessoal, só um recadinho antes. Eu já estou lançando as notas do quarto bimestre, do nosso trabalho e da nossa avaliação, então vocês já podem estar consultando essas notas. Se você não me enviou algum trabalho, ou atividade, ou avaliação, por favor, me envie, para que eu já possa fechar as notas, beleza? Essa semana eu ainda vou estar mandando recados via o sistema Delta de alunos que me devem, então fiquem atentos a isso, beleza? E outra coisa, pessoal, a gente vai falar aqui de algumas criptomoedas, aliás, de algumas não, né? Uma única, que é o Bitcoin. A gente não vai entrar em coisas muito técnicas, porque é coisa de programação e não é o nosso objetivo aqui. Quero entender, eu quero que vocês entendam como que funcionam as moedas digitais e o que é uma moeda digital, beleza? Então, pegue o seu caderno e me acompanhe para mais essa aula. Bom, pessoal, primeiramente, né, nós utilizamos muito o dinheiro físico, o papel, a moeda. E recentemente a gente viu que o Brasil imprimiu uma nova moeda, que é a nota de R$ 200. Então, o Brasil, de certo modo, ele está indo contramão ao resto do mundo. Por quê? Quase todos os países do mundo já pensam em extinguir o dinheiro de papel, ou seja, não utilizar mais essa forma de pagamento, utilizar formas digitais, utilizar cartão, utilizar aplicativo, sobretudo essas duas. Mas o Brasil lançou essa nova nota. Detalhe, né? Essa nota, segundo o próprio Ministério da Economia, ela é temporária. Por quê? O Brasil precisou imprimir muito dinheiro recentemente por conta dos auxílios, e era caro fazer a impressão desse dinheiro, era caro fazer o transporte desse dinheiro, então a medida mais rápida seria a emissão dessa nota de R$ 200. Tanto que parece que ela já tem data de validade, assim, logo ela não vai ser emitida mais, foi essa única leva, e ou seja, não vai estar circulando sempre por aí. Justamente porque o mundo todo está se modernizando, está usando notas digitais. Tá bom? E outra justificativa é que muitos brasileiros, sobretudo essa população que recebeu o auxílio emergencial, eles não tinham conta em banco, eles não tinham cartão, ou seja, não tinha nenhuma forma de passar esse dinheiro de forma digital. Tinha que ir lá no caixa e receber da atendente do próprio caixa. Né? Então isso foi a justificativa para emitir uma nova moeda. Lembrando, o mundo caminha para extinguir o uso da moeda física e utilizar só moedas digitais. Agora, quando eu falo moeda digital, do que eu estou falando? Pessoal, a nova tendência que a gente tem é que as compras sejam cada vez mais virtuais, que as moedas sejam cada vez mais virtuais e que a gente não use mais esse dinheiro de papel. Qual a vantagem da gente usar uma moeda digital? Primeiro, a nossa segurança. Eu não preciso mais sair com dinheiro na minha carteira, eu posso sair só com o meu cartão de crédito. E se eu for assaltado, por exemplo, se a pessoa não tiver a minha digital, se a pessoa não tiver a minha senha, ela não vai conseguir sacar meu dinheiro, não vai conseguir comprar nada. Então, essa é uma vantagem. E 2, praticidade. Você consegue comprar pela internet sem sair de casa, você não precisa mais imprimir os boletos e até a lotérica ou um banco para pagar. Então facilita muito, agiliza muito a nossa vida. E lembrando, pessoal, uma compra no cartão, por exemplo, tanto crédito ou débito, a gente está usando o dinheiro digital. É um dinheiro que tem na nossa conta, que está lá no banco, e que vai ser debitado, que vai ser subtraído dessa compra que eu estou fazendo. Então isso é uma forma de dinheiro digital. Tá bom? Então, como que isso ocorreu? A gente já viu um pouco da história da internet e das compras. Ela surgiu lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tinha esse hábito de comprar produtos de catálogo e ficou bem popular lá. No Brasil isso demorou. Mas a partir de 2015 ali, a gente teve uma popularização muito grande da internet, sobretudo internet móvel. Então muitas pessoas não têm internet em casa, mas têm internet no celular. Tá? Uma internet móvel, uma internet de operadora. Beleza? E smartphone, porque antigamente você precisava ter o computador para fazer essas compras. Agora, com o celular, você consegue fazer isso. E uma diferença de preço bem gritante, né? Um computador e um celular. Então,
Com smartphone e internet, o tipo de compras com moeda virtual aumentou bastante. Então, quando a gente faz uma compra pela internet utilizando só o nosso cartão, por exemplo, não teve troca de dinheiro. Você não teve que pegar o dinheiro físico, tá? A moeda, e entregar para o vendedor. Não, já debita direto da sua conta do banco. Ou se você comprou com crédito, virá uma fatura para você pagar no final do mês. Beleza? Mas você consegue, por exemplo, com essa fatura, se você tem o saldo no banco, você não precisa sacar esse dinheiro, você faz tudo de maneira digital. Ou seja, você consegue pagar todas as suas contas e comprar qualquer coisa sem ter que tirar R$ 1 do banco. Lembrando, o dinheiro vai sumir na medida que você vai gastando. Então não é porque você não está usando dinheiro físico que o seu dinheiro no banco vai ficar bonitinho lá. Não. Conforme você vai comprando, vai subtraindo esse valor, beleza? E hoje, pessoal, a gente já tem muitos outros meios de se pagar de forma eletrônica, não apenas com cartão de crédito, tá? E o principal modelo que está surgindo agora é o QR Code. Então vocês sabem o que é QR Code, né? Uma espécie de código de barras. Eu andando por Maringá esses dias, eu vi que várias lojas têm uma plaquinha assim, aceita-se PicPay, que é uma forma de pagamento dessa. Você pode ter a sua conta lá no PicPay, tem uma espécie de conta bancária, tem um saldo, e você pode pagar usando o aplicativo. Então o dono do estabelecimento, ele dá um QR Code, você escaneia o QR Code e pronto, está pago. Tá? Nos Estados Unidos, gente, a Amazon, que é a maior loja de varejo do mundo, eles fizeram uma loja que é totalmente digital. Então você faz os cadastros lá que é necessário, você entra na loja, compra as coisas, na hora que você sai da loja tem um scanner que faz vê tudo que você comprou e já debita direto da sua conta. Ou seja, não tem caixa, não tem atendente, não tem a mulher da empacotadora, é tudo digital. E aí, quando o produto está acabando, vai um alerta para alguém lá da reposição. Olha, o macarrão está acabando, colocar mais macarrão. Aí ele vai lá e coloca mais. Mas o resto é tudo digital. Então, esse é um novo mundo. Vai demorar um pouco para chegar no Brasil, mas a gente já tem lugares aqui, pelo menos em Sarandi e tem em Maringá também, caixas que são autoatendimento. Você mesmo faz o atendimento, você passa o objeto e você paga, mas para isso tem que ser dinheiro digital, tem que ser o uso do cartão de crédito. Então essa é a tendência do mundo. Cada vez mais nós vamos utilizar menos moeda de verdade, menos moeda física, menos papel, tá bom? Bom, a gente tem muitas moedas que já tem essa já estão se modernizando. Então, por exemplo, o euro, o dólar, são moedas, perdão, passando uma moto aqui, são moedas que já estão cada vez mais utilizando esses sistemas de pagamentos digitais, tá? A China, pessoal, usa muito isso, beleza? Quando a gente estiver lá no 9º ano estudando geografia, a gente vai ver um pouco sobre o que tem na China, que basicamente quase toda a população tem um smartphone e a vida da pessoa está naquele smartphone. Existe um aplicativo chamado WeChat, que ele serve tanto como documentos. Então, recentemente teve eleições no Brasil e muitas pessoas baixaram o e-título, que é o título de eleitor de maneira digital. Já tinha na China. Serve como plataforma de pagamentos, plataforma de conversa. Então é uma coisa assim surreal, beleza? E essas são as moedas, digamos, centralizadas, as moedas emitidas por um país. Então, euro, dólar, real, são todas moedas que são emitidas por algum país. Então, o real é emitido pelo Banco Central do Brasil, o dólar é emitido pelo Banco Central dos Estados Unidos, enfim, tá bom? Agora, nós temos também moedas descentralizadas. São moedas que são feitas, ou seja, que não é um país que faz ela. São pessoas, ou que são bancos, ou que são grupos que fazem ela. E a ideia dessa moeda é ser utilizada na internet, beleza? E a principal moeda que nós temos desse gênero é o Bitcoin. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Bitcoin, né? Bitcoin é uma moeda, uma criptomoeda. Por que cripto? Porque ela é só digital. Não existe a versão em papel dela.
Diferente do real, que você tem o papel, tem a moedinha, Bitcoin não, ela é só digital, beleza? Ela foi criada em 2007 por um programador chamado Satoshi Nakamoto. Só que isso é um pseudônimo, gente, então ninguém sabe quem é essa pessoa. Não sabe se é uma pessoa, não sabe se é um grupo de pessoas, se é um grupo de hackers, se é um grupo de programador, beleza? Então é muito nebuloso, não se sabe direito o que é isso. E essa moeda, ela serviu como moeda de troca dentro da internet. Então ela começou, eu sei que os meninos jogam, com Magic, cartinha de Magic, que era negociada por Bitcoin. Mas ela foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. E durante muito tempo não, que a moeda é nova, né? Mas no início dela, além dessas trocas de carta de Magic, carta de Pokémon e outras coisas, ela era utilizada para pagamento de crimes cibernéticos. Então as pessoas, elas precisavam comprar drogas, por exemplo, comprava com Bitcoin. Precisava contratar um criminoso para fazer alguma coisa, comprava com Bitcoin. Precisava de um mercado negro de órgãos, comprava em Bitcoin. Então, durante alguns anos, o Bitcoin era visto como uma moeda relacionada ao crime, porque ela estava no submundo da internet ali para contratar esse tipo de coisa. Mas o sistema do Bitcoin, ele é muito promissor, porque primeiro, ele é bastante seguro. Você consegue passar um dinheiro para uma pessoa, de uma pessoa para outra de maneira muito segura e tem um rastreio muito difícil, tá? Isso é bom e é ruim. Porque, por exemplo, em casos de corrupção, eu tô vendo um conteúdo lá com o nono ano de paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? É um país que não pergunta a origem do dinheiro. Então o cara comete um crime aqui no Brasil, pega esse dinheiro e leva tudo para as Bahamas. Aí as Bahamas falam, não, pode deixar aqui, tranquilo, não quero saber a origem do dinheiro. Dá 10% para mim que eu garanto a origem dela, que eu garanto a segurança. Pode acontecer aqui com Bitcoin, pode ser utilizada para crimes, mas a cadeia de relações é muito fácil de conferir. Então você sabe de um dinheiro de uma carteira foi para outra. Então, para prevenir alguns casos de corrupção, pode ser muito bom. Então, o sistema do Bitcoin, ele é muito bom, mas aquilo que eu falei entra com um assunto de programação, não é o nosso objetivo aqui, beleza? Mas é bem técnico, então não tem como eu explicar para vocês. Mas tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, beleza? Mas, recentemente, ali a partir de 2015, mais ou menos, o Bitcoin ele se popularizou entre investidores, porque a ideia é revolucionária. Esse sistema de segurança, esse sistema de você verificar de qual carteira saiu de uma para pagar a outra. Então tudo isso era muito interessante naquele momento. E muitas pessoas começaram a comprar bitcoins para fazer investimentos e não necessariamente para fazer compras. Por quê? O Bitcoin, gente, ele é emitido através de computadores, tá? O computador ele vai fazer um cálculo, e aliás, é um supercomputador, e um cálculo bem complexo. E cada vez que o computador termina esse cálculo, ele lança um Bitcoin. Então é assim que ele é feito. Linhas bem gerais, tá bom? Ou seja, não tem como você fazer muitos bitcoins. Não é igual o dinheiro que você faz com o trabalho. Não é igual o PIB de um país que você vende, que você produz a terra, que você fabrica carros e vende. Então, o Bitcoin ele surge a partir desses cálculos feitos por computador. Tá? E cada transação que você faz, eu estou comprando e estou pagando com Bitcoin, ele vai ter que fazer esse cálculo para validar essa transação e gerar o novo Bitcoin. Essas transações, gente, elas gastam muita energia elétrica, tá? Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, começou a fazer as fazendas de criptomoedas. O que são fazendas de criptomoedas? Alguém que tinha dinheiro, que tinha conhecimento técnico, fazia computadores, ou melhor, faziam supercomputadores que faziam esses cálculos para gerar esses bitcoins. Faziam inclusive aqui no Brasil. Porém, gente, gasta tanta energia para fazer esses cálculos que no Brasil não compensa mais, porque a nossa energia é cara. Então, onde a gente consegue essas fazendas, onde a gente encontra essas fazendas de Bitcoin hoje? No Paraguai, onde a energia é muito barata,
na Islândia, onde a energia é muito barata. Tá? Então, ele hoje não tem uma utilidade prática, porque você vai comprar um produto, pagar com Bitcoin, os computadores vão ter que fazer esse cálculo para validar a transação. Vai gastar mais energia fazer esse cálculo do que o valor que você comprou de um determinado produto. Então hoje ele não é nada prático, mas ele está servindo muito para investidores. Então, só voltando aqui, na aula de hoje, que eu fiz a pesquisa, estava em torno de R$ 98.000, um Bitcoin. Mas eu olhei agora há pouco, já estava em R$ 100.000, então o valor ele oscila bastante. Mas de 98 a R$ 100.000. Pessoas estão comprando Bitcoin esperando aumentar o preço para revender mais caro. Tá? Então está no mercado de especulação. Bitcoin vai ser usado como moeda oficial algum dia? Dificilmente. Tá? Mas o sistema, como eu falei, é bastante interessante. Tá? Agora, quais que são os problemas que existem no uso do Bitcoin? São vários, tá, gente? Por isso que eu falei que ele não vai ser utilizado como moeda oficial em algum momento. Primeiro, ele tem um alto custo energético. Como eu falei, para os computadores gerarem mais bitcoins, eles gastam muita energia. E não tentem colocar o seu computador para minerar bitcoin. Não consegue, gente. É supercomputador, tá? Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, era possível um computador doméstico fazer esse tipo de cálculo. Hoje não é mais, tá? Ou até pode, só que o sistema valida quem faz o cálculo primeiro. Então, quanto melhor o processador, mais rápido vai fazer esse cálculo. E são computadores desenhados para isso, tá, gente? Então, mas eu tenho um computador gamer. Não vai adiantar, tá bom? Segundo ponto negativo, que é a insegurança. Quem criou essa moeda? Foi o Satoshi. Mas quem que é o Satoshi? Existem várias especulações, tá, gente? Que desde grupos de programadores, centros financeiros da Ásia, de Hong Kong, por exemplo, que podem ter feito o Bitcoin, mas ninguém sabe quem que fez essa moeda. Então, isso é um problema. O real, eu sei quem fez o real. O dólar, eu sei quem fez o dólar. Em qualquer lugar do mundo, gente, eu posso estar com um dólar, eu consigo ir num banco e trocar pela moeda do local. Agora, eu tenho Bitcoin aqui, eu quero trocar? Você não vai conseguir, beleza? A liquidez, gente. O que é liquidez? Liquidez é você conseguir transformar esse produto, essa moeda fictícia, em um dinheiro de verdade. Então, um Bitcoin vale R$ 98.000. Mas quem vai pagar R$ 98.000 por um Bitcoin? Existem pessoas que pagam, mas não é garantido que vai pagar. É aquilo que eu falei, se eu tiver com dólar, em qualquer lugar que eu vou do mundo, eu vou conseguir trocar aqueles dólares. Bitcoin não, tá bom? Especulação. Especulação entra nisso que eu falei para vocês do valor do produto, dos investidores que estão comprando Bitcoin. Quem decide o valor do Bitcoin? Quem decide se ele aumenta ou se ele diminui? Então isso é bastante complexo. Hoje está 98 mil, mas se vocês olharem os gráficos, há alguns meses atrás estava 80. Quem decide se está subindo ou não? Beleza? Regulamentação. Regulamentação é quem decide quem vai imprimir mais moedas. Então a gente sabe como que é emitidas as moedas. São os computadores que fazem os cálculos. Mas não vai ter limite essa moeda? Na verdade sabe que tem limite. Tem um teto lá que justamente era para não ter inflação. Mas quem garante que esse sistema não pode ser fraudado? Ou seja, pessoas têm privilégio na hora de emitir esse Bitcoin. E aí vão ganhar o Bitcoin e vão ganhar dinheiro com isso. Beleza? E o último é a moral. Lembrando, pessoal, a Bitcoin já foi utilizado para pagamentos de cybercrimes, né? Crimes digitais. Desde assassinatos até compra de drogas. Então isso é um problema, porque querendo ou não, o Bitcoin está associado ao crime. Beleza? E assim, Bitcoin é só uma dessas moedas, tá? Tem mais um caminhão de moedas que está surgindo com essa mesma ideia do Bitcoin. São moedas descentralizadas, ou seja, não é nenhum país que emite ela. E a ideia é que a regulamentação dessa moeda, ou seja, quem vai decidir se vai ser emitido ou não, é a própria comunidade. Se usa mais, vai emitir mais. E vai ser os computadores que vão fazer isso, e não pessoas. Beleza? Como eu falei, gente,
quando nós fazemos uma compra com cartão de crédito ou aplicativo, a gente já está fazendo uma compra com moeda digital. O futuro possivelmente vai ser essas lojas da Amazon que eu falei, que não vai ter nem operador de caixa nem nada. Agora, moedas como Bitcoin, popularizar vai ser bastante complicado, por conta desses problemas que eu listei aqui e que as pessoas não querem se arriscar a comprar essas moedas e não conseguir liquidez, ou seja, não conseguir pegar esse Bitcoin e transformar ele em real, por exemplo. Não adianta eu ter lá 3 Bitcoins, ter quase 300 mil reais e ter que pagar meu imposto e a prefeitura não aceitar Bitcoin. E eu não conseguir trocar esse dinheiro porque ninguém quer comprar. Então, esses são alguns problemas da moeda digital. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.